Muita gente deve saber, não é preciso nenhum medicamento específico numa seringa para matar uma pessoa. A aplicação de ar diretamente na veia pode ser fatal. Isso forma uma bolha no sistema dos vasos sanguíneos, uma bolha de gás que começa a circular por todo o corpo. Então, ocorre a embolia gasosa, pois a entrada de ar obstrui a circulação, o que pode fazer com que algumas regiões do corpo não sejam irrigadas corretamente, provocando uma deficiência de oxigenação. Essa falta de irrigação é potencialmente perigosa, principalmente quando atinge regiões como o cérebro e o miocárdio, que são muito sensíveis às baixas taxas de oxigênio. Como você pode ter percebido, a personagem do vídeo de hoje matou dezenas de pessoas fazendo isso, injetando ar em suas veias. Eu sou o Daniel, seja bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico e hoje contarei a história de Sonia Khalif. Esta é uma pessoa que não se reflete em mim. Ela não é a Sonia que eu conheço. Eu tenho flashes, tenho imagens, tenho grandes buracos negros. Eu tenho essa imagem de mim injetando esse ar. É um impulso que não consigo lembrar, não consigo definir. É como se alguém tivesse feito isso por mim. Eu estava muito fria, desapegada. Talvez uma parte de mim que ainda não conheço assumiu. Aquela que age, que se machuca. Essa martelada mental de me dizer, continue seguindo em frente. Repita até ver que dói. Até que você veja algo acontecer. E também fui tomada por uma espécie de ansiedade para fazer as coisas mais rápido. Eu percebo que definitivamente há algo errado a nível de cabeça. Uma pessoa normal nunca faria uma coisa dessas. Eu tinha consciência que tinha feito uma ação muito dura, horrenda, sim. Apenas monstros podem fazer coisas assim. No sombrio reino da enfermagem, onde a vida e a morte caminham lado a lado, há histórias macabras que ultrapassam os limites da imaginação. Uma dessas histórias envolve a enfermeira Sonia Khalif, cujos atos malignos mancharam a profissão e assombraram o mundo. Esta narrativa é uma sinistra combinação de horror e traição, um conto de uma vilã real que caminhava entre nós. Foi em 2004, na Itália, que os olhos da imprensa se voltaram para Sonia Khalif. Envolta em uma aura de compaixão e cuidado, ela se infiltrou sorrateiramente no coração de um hospital, onde pacientes terminais confiaram-lhe suas vidas frágeis. Entretanto, as intenções ocultas de Sonia ultrapassavam os limites do entendimento humano. Com um instrumento tão pequeno quanto letal, ela injetava o elemento da morte nos corpos já enfraquecidos, ceifando vidas que deveriam ter sido confortadas até o último suspiro. 5 vítimas até então foram oficialmente confirmadas e identificadas, mas a sombra da dúvida pairava sobre 18 outras mortes, suspeitas de terem encontrado seu fim pelas mãos da perversa Sonia. A realidade se torcia diante de cada suspiro de ar injetado, enquanto a escuridão se infiltrava em cada veia e órgão. Ela era a própria personificação do mal, disfarçada em uma fachada de piedade. O mundo ficou horrorizado com as revelações e a verdade sinistra que emergiu. A justiça, mesmo com sua venda e espada, não poderiam ignorar tamanha atrocidade. Sonia Khalif foi condenada a 20 anos de prisão, uma tentativa de aprisionar a própria escuridão que habitava em sua alma. No entanto, os horrores por ela causados eram mais profundos do que qualquer um ou qualquer cela poderia conter. Em um estranho e perturbador capítulo dessa história, em outubro de 2018, Sonia Khalif foi liberada. Sua volta à sociedade
era como uma criatura saindo de seu covil, pronto para desencadear novamente sua fúria mortal. Aqueles que conheciam sua história se perguntavam se o mundo estava verdadeiramente preparado para enfrentar a face do mal mais uma vez. 4 meses após ganhar a liberdade, a última vítima de Sônia morreu, depois de sofrer por quase 15 anos de uma vida inválida e cheia de sofrimentos, que foram o legado de uma injeção mortal. A enfermeira assassina demonstrou uma crueldade além da compreensão humana, perpetuando a dor e o desespero, mesmo depois de seus crimes terem sido descobertos. A história sombria de Sonia Khalif é um alerta assustador sobre as profundezas obscuras que podem residir em cada um de nós. Ela representa um mal absoluto, uma força incontrolável que se esconde por trás de sorrisos e gentilezas. É um lembrete arrepiante de que o perigo pode se esconder nas sombras mais próximas. Nesse cenário de terror real, surge uma pergunta inevitável: como uma enfermeira, cuja principal função é cuidar e preservar a vida, pode se tornar uma ameaça tão maligna? Antes de prosseguirmos, gostaria de deixar claro, é evidente que eu não estou atacando a profissão da enfermagem de forma alguma. Eu tenho inúmeros amigos, conhecidos e familiares muito próximos que são enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, é apenas uma narrativa um pouco mais dramática para contar a história dessa doida, que poderia ter sido uma faxineira, uma advogada, enfim, mas escolheu a profissão de enfermeira. É isso. Vamos ao vídeo de hoje. Cabelo castanho curto, olhar tímido e atitude humilde de quem nunca foi o centro das atenções em toda a sua vida. Sonia Khalif sempre se escondeu dos conflitos, das responsabilidades dos homens. Ela se escondeu na escuridão da sua depressão, no silêncio de seu quarto, no torpor das drogas psicotrópicas, até mesmo em seu distúrbio alimentar. Ela se escondia. Mas houve um momento em que Sônia não se escondeu, em que foi firme, realizadora do momento, arquiteta do destino dos outros. Esse momento foi aquele em que ela pressionou o êmbolo da seringa na pele de um paciente, o momento em que o ar entrou na veia e o frágil organismo começou a entrar em colapso. Num instante, o quarto do hospital transformou-se no cenário de um drama médico. Gritos, batas brancas por todos os lados, tentativas desesperadas de salvar o que não se podia salvar, de manter o doente vivo, ainda que com danos gravíssimos. Nunca antes nas crônicas italianas uma história assim foi escrita. O assassinato arrepiante a sangue frio de 5 idosos internados na enfermaria de medicina do Hospital Manzoni. Na verdade, a suspeita é que o número de vítimas tenha sido triplo. Desde que ela estava no Hospital Sant'Anna em Como, na Itália, houve 8 suspeitas de morte, todas por embolia gasosa. Todos os pacientes eram terminais. No Hospital Manzoni, em Lecco, ainda na Itália, por outro lado, houve 18 mortes suspeitas. Muitas nem chegaram a chamar a atenção, pois, como dito, muitos dos pacientes já estavam em fase terminal. Foi então que a tímida e muito frágil Sônia se reencontrou com outra Sônia, aquela que fazia coisas horríveis quando ninguém estava olhando. Essa mulher transtornada nasceu em 1970 e foi criada em uma família respeitável, em um ambiente sereno. Na adolescência começou a manifestar os primeiros sinais de anorexia e depressão severa. A situação não melhorou com o tempo. Com o diploma de enfermeira, Sônia ganha profissionalismo e um lugar no mundo. De 1994 a 2004, ela trabalhou em vários departamentos de várias unidades de saúde.
no pronto-socorro e também na psiquiatria, mas sua conduta foi pontuada por ausências e negligências. A vida amorosa não compensou essas lacunas. Depois de um casamento que durou apenas 1 ano, até a coabitação com um radiologista, que também terminou rapidamente, Sônia se viu sozinha com seus próprios demônios internos. Em 4 de agosto de 2002, ela tentou suicídio jogando seu carro contra um muro. Por incrível que pareça, ela tentou fazer isso mais 3 vezes, só que não conseguiu ceifar a própria vida. Quando as mortes suspeitas nos hospitais foram ligadas à enfermeira, ela foi presa. Seu julgamento durou 2 anos e diz respeito a 5 das 18 possíveis vítimas. De um lado estão famílias das vítimas cuja enfermeira brincou de Deus. Do outro está ela, abatida por drogas psicotrópicas, fechada como sempre, mas não pelos crimes, dos quais assumiu a culpa sem pestanejar. Quis chamar a atenção para mim porque me sentia desprezada. Então aquelas pessoas que estavam destinadas a morrer em pouco tempo me deram pena. Por isso acelerei o tempo de sua morte, para que não sofressem mais. Segundo o juiz responsável, o laudo pericial atestou seu transtorno de personalidade, mas apesar de tudo, não mitigava suas responsabilidades sobre a desconcertante gratuidade dos seus motivos. Ela encontrou uma razão plausível num desejo de poder e narcisismo autorreferencial compatível com a personalidade complexa e desordem dos piores e mais perigosos assassinos. A sentença final contra o pedido de prisão perpétua foi de apenas 20 anos de prisão. Para piorar, Sônia cumpriu apenas 14 e foi liberada em 25 de outubro de 2018, 3 meses antes da morte de sua última vítima, Giuseppe Satti, um veterano do Exército que faleceu aos 85 anos. Ele foi um dos 14 pacientes que receberam a tal injeção de ar. O coração negro de Sônia Khalif permaneceu impenetrável às verdades mais fundamentais do nosso mundo. Ela usou a confiança depositada em suas mãos para cumprir seu próprio desejo mórbido, tornando-se uma figura digna dos pesadelos mais aterradores. Enquanto seus crimes eram revelados e as vítimas eram contadas, a imaginação coletiva tentava desesperadamente compreender os motivos por trás de tamanho horror. Seria a sede de poder? O prazer do controle sobre a vida e a morte? Ou uma mente adoecida pelo sadismo e pela depravação? Nenhuma resposta poderia justificar tamanha crueldade, tamanha traição aos princípios mais básicos de humanidade. As consequências dos atos de Sônia Khalif não se limitaram aos corpos das vítimas que ela tirou do mundo. Aqueles que sobreviveram às injeções mortais carregaram cicatrizes profundas e permanentes, tanto físicas quanto emocionais. Vidas foram arruinadas, famílias dilaceradas, e a confiança naqueles que juraram cuidar e curar foi abalada até o cerne. Enquanto o tempo passava, Sônia Khalif, liberada, voltava a vagar pelas ruas, sem restrições aparentes, como um espectro à espreita do próximo alvo. O medo e a paranoia se instalaram em uma sociedade que havia testemunhado o horror de suas ações. O toque de suas mãos trazia consigo a ameaça invisível de um destino sombrio, e aqueles que tinham a infelicidade de cruzar seu caminho estavam condenados a um fim terrível. Porém, ela nunca mais voltou à profissão de enfermagem e se tornou reclusa com o passar dos anos. Meu amigo, a vida é uma teia intricada, tecida com fios de luz e sombra. E nos recantos mais obscuros dessa tapeçaria macabra, onde o horror e a traição se entrelaçam, encontramos a história da Sônia Khalif. Ela personificou
a escuridão que reside dentro de nós, uma sombra sinistra que caminhava entre os inocentes, brandindo uma seringa mortal como o seu instrumento do mal. Sua jornada tenebrosa, manchada de sangue e sofrimento, ecoará através dos tempos. As vítimas perdidas, como fantasmas, suspirando em agonia, clamam por justiça em um mundo onde a maldade pode se disfarçar em um sorriso gentil. Os sobreviventes, marcados por cicatrizes profundas, jamais esquecerão a traição e a dor infligidas por essa enfermeira demoníaca. O nome de Sonia Khalif ressoará como um grito de advertência na mente daqueles que ousam confiar cegamente nos outros. Ela é a personificação dos medos mais profundos, das trevas mais assustadoras que habitam nossa psique coletiva. Seu retorno às ruas foi como um eco ensurdecedor do terror que uma vez ela infligiu ao mundo. A sociedade tremeu, suas fundações estremeceram com a ameaça latente que ela representava. Mas, como dito, Sonia simplesmente sumiu do mapa. E assim, somos lembrados da frágil linha que separa o bem do mal, a compaixão da crueldade. Em cada canto, sob cada camada de aparência, a escuridão pode se esconder, aguardando pacientemente seu momento de emergir e ceifar vidas inocentes. A história de Sonia Khalif é um lembrete sombrio e perturbador de que o verdadeiro horror reside nas profundezas da alma humana, pronto para desencadear sua fúria sem remorso. Este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!